Eu vi o filme ontem, fiquei super tocada pelo filme. Ele, por acaso, tem muito a ver com a minha história de atriz. Assim, eu, curiosamente, fiz a Gaivota grávida, até 7 meses eu não tive o enclausuramento, assim, de ter um problema que me impedisse de atuar, mas depois a peça teve que continuar em turnê e eu tive que dar tchau para o meu marido, que era o diretor da peça, com um barrigão, e vivi essa espécie de via crucis, assim, de gravidez. E eu queria começar, fiquei pensando por onde começar, porque eu acho que esse filme tem muitas coisas incríveis, curiosas e tal, mas a primeira delas é esse lugar híbrido entre documentário e ficção, que eu acho super legal, porque acaba acontecendo uma quimera durante o filme e instiga uma série de perguntas que se fosse um filme de ficção ou se fosse apenas um documentário, a gente se contentaria só com a exibição do filme, mas dá vontade, não sei se as outras pessoas têm também, de saber quem propôs, se foi você que propôs, se foram eles que propuseram, como é que foi esse diálogo, as suas interferências no filme, se a Marina também, como é que ela interferiu e optou por ter, de repente, a sua voz, 2 cenas, né? 3. Enfim, eu começaria com essas perguntas, porque eu acho que ele está nesse lugar. Ontem eu nem sabia que ele estava categorizado como documentário. Depois que eu fiquei sabendo, eu falei, mas é um filme de ficção. Mas ele está nesse lugar intermediário. Obrigada. Não, é incrível essa coincidência. O filme surgiu de um convite do CPH Docs Lab, que até o Eduardo Valente está aqui, me falou para aceitar, eu obedeci, que eles convidam 10 cineastas europeus para co-dirigir um filme com 10 cineastas não europeus. E aí eles me colocaram em par com a Lea Globe, que é dinamarquesa, e a gente tinha uma semana para elaborar, achar um lugar comum, um interesse comum, uma inquietação comum, para sugerir um filme. E a gente começou a investigar o que seria isso, e a gente descobriu que a gente queria falar da mulher, de uma mulher, e eu já vinha sonhando um filme há um tempo, que seria um dia na vida de uma mulher, fazendo coisas normais, assim, mais comuns, mas entrando dentro do labirinto da mente dela nesse dia, e o quanto num dia cabe um infinito de coisas. E aí quando a gente decidiu ir por esse caminho, ela queria fazer um documentário a priori e eu queria fazer uma ficção. A gente falou, tá, então a gente pega uma mulher real e a estrutura é ficcional, mas a carne dessa história seria a vida dela, a vida dessa mulher. E a gente escolheu a Olivia Corsini, que é uma atriz do Teatro do Soleil, que é incrível, e a Marta quis que tinha me apresentado para ela, que a Marta trabalhou no Teatro do Soleil. E a Olivia falou, sim, mas eu tô grávida. E aí eu quero um dia, viraram 9 meses. E pra gente, isso seria outra pergunta, mas eu posso falar disso depois, mas pra gente já era muito interessante investigar esse tema que eu acho que é muito pouco explorado de uma forma não clichê, que é a gravidez, né? E depois a gente começou a montar, foi um processo árduo de montar, porque com 2 diretoras, 2 pontos de vista, a Marina pode falar mais como teve momentos um pouco esquizofrênicos, mas foi essa questão de o quanto mostrar a gente ali como um terceiro personagem nessa equação do casal foi algo que a gente descobriu na montagem, que a Marina, aliás, achou a cena do... Você pode contar? Acho que é para você entender a cena que eles discutem em casa, né? Isso foi, enfim, essa cena teve várias versões completamente diferentes, né? Bom, não tão completamente, mas em algum momento a gente descobriu esse momento de interação, da Petra falando com eles, e a gente viu que fazia todo sentido de estar no filme com essa
né, com esse traço da metalinguagem, mas não só isso, que o fato dela falar com ele mudava completamente o sentido da cena. E que isso trazia para o filme mais uma camada interessante de ver como eles interagiam com as diretoras, né? Porque o filme ali se coloca, então tá, isso é uma construção o tempo todo de mise-en-scène deles como atores, encenando a sua própria vida para duas diretoras, enfim, que estão ali muito na intimidade. Era um roteiro mais de apontamentos do que um roteiro escrito. Então tinham frases apontadas, tinham conteúdos apontados, tensões apontadas, e nesse sentido a gente funcionava muito desse esquema mais de trabalho de teatro, workshop. Cada dia antes de filmar, a gente sentava, o Daniel, a Marta, a Marina, os atores, e a gente fazia uma mesa e discutia um pouco como ia ser a cena no dia seguinte. E na própria cena, todo mundo da equipe estava constantemente escrevendo esse roteiro junto, de certa forma, mas tinha um roteiro de apontamentos. Nessa cena, especificamente, mais do que em outras. Posso só falar uma coisa que eu não sei, que eu acho que é super interessante como processo, é que esse filme foi filmado em vários momentos. E a gente começou a montar com material X, e a gente continuou montando isso que a Petra falou. A gente montava enquanto ela continuava filmando. Então, em algum momento, a gente também chegava, nossa, aqui seria interessante ter uma sequência de crise dos dois. A gente quer eles, de alguma forma, nesse embate. Então, aí a Petra ia, escrevia, propõe, fazia uma proposta de cena, e eles iam fazer também algo que fazia sentido na vida deles. Eles também não estão encenando algo que foi escrito que não faça sentido para eles. Então, a partir do tema e do que a Petra sugeria, eles faziam esse improviso do tema, enfim, sendo coordenados e levados para essas diferenças de tom. E legal que, como a gente ficou muito tempo com eles, foram surgindo várias crises do próprio casal que a gente ia registrando, ou em conversas de Skype, ou ali presenciando, ou nos diários, porque a Olivia, desde o começo, ela fez um diário da gravidez, um diário de voz, e ali esse material é riquíssimo. Então, essa arqueologia toda foi servindo para essa escrita do roteiro ao longo. Tem uma coisa que eu acho muito bonito, que é como se o processo de filmagem desse filme fosse mais parecido com o processo de criação de uma peça, como a gente costuma, bem colaborativo, improvisando, do que normalmente, tradicionalmente, pode se fazer no cinema. Então, eles são atores que, por serem atores também do Soleil, que têm uma capacidade de improvisação absurda e uma disponibilidade, e a Petra também vem do teatro, do teatro, e tem essa possibilidade. A gente ia para o set muitas vezes sem sabendo muito o que se queria, mas com a possibilidade de acaso, de improvisação, de ideias que surgem na hora, e nesse vai e vem de tentativa e erro, e eu acho que isso imprime um filme que nasce também dessa experiência, né? Não só por isso que a ideia do roteiro, nesse caso, é um roteiro feito em movimento, sabe? Tem uma operação interessante que eu fiquei pensando hoje, a segunda vez que eu vi, que ela, sobretudo, porque o filme fala disso também, né? O ator sofre do mal da presença, né? Ele só existe se ele é visto. Se ele não é visto, ele não existe. Então, a gente sofre de alguns períodos de ostracismo, ou porque fica sem trabalho, ou porque está grávida, ou porque ficou doente, ou porque ficou velho e te esqueceram e tal. E aí ela pega esse momento, que também é vivido durante a festa, porque na festa ela diz, eu preciso fazer essa festa porque se os outros não me virem grávida, eu não me sinto grávida. Mas ela consegue trabalhar na gravidez, entende? Hoje eu pensei assim, ela conseguiu, mesmo grávida, mesmo sem sair de casa, levar uma equipe de cinema para a casa dela e trabalhar a gravidez inteira. Isso é legal, porque o filme fala muito disso. Isso é um assunto que pode ser circunscrito à nossa área, assim, mas ele fala muito da mulher e fala muito, talvez, de outras pessoas que possam passar por isso, mas o fato dela existir para o outro, só com o outro, de uma vida feita para o outro, no momento que você está gravidez, você começa a perder cálcio para o bebê e tal, isso é colocado em xeque, e acho que vocês fazem essa operação lindamente no filme. Então é interessante isso que você está falando, porque
frase que ficava muito na minha cabeça durante a filmagem, a montagem é uma releitura do Descartes, mas pelo Hegel e talvez um pouco pelo Lacan, mas que é: eu sou reconhecido, então logo eu existo. Eu acho que o filme explora muito esse lugar, né, que pode ser do Narciso, mas acho que é do ser humano vulnerável enquanto ser humano, que o ator um pouco incorpora isso que todo ser humano tem, que é essa necessidade de ser reconhecido. E a gente aprende a falar e a ter consciência através da fala, e a fala vem com reconhecimento, enfim. E uma mulher, como você falou, que passa a vida encenando e que, justamente no momento em que ela tem que começar a criar uma outra vida, ela tem que parar de ensinar ao mesmo tempo, claro que ela continua ensinando, e encarar a fissura que todos os seres humanos têm enquanto seres humanos, que é um ser fissurado. Ser humano é ser um ser quebrado, né? Eu acho que a gente queria investigar onde a gente pensou, até que ponto o nascimento é uma morte da pessoa que ela era até aquele momento. A gente queria explorar isso, o nascimento enquanto morte para renascer um outro ser, tanto nela quanto na barriga, seja enraizado ou com asas. E não uma defesa da procriação, mas uma defesa e uma investigação dessa crise existencial que toda pessoa passa. Acho que o Helena, para mim, era uma investigação do quão difícil é reconhecer que você tem o direito de existir. Assim, eu posso existir, eu sou uma mulher, eu sou uma artista, eu não preciso me afogar. E aí, uma vez que você conseguiu esse lugar de ter uma voz e acreditar nessa voz, quão importante é chegar a uma outra crise em que você deixa de lado isso, abandona tudo isso para outra coisa totalmente desconhecida na cena. Ela passa por um luto, né? Muitas vezes ela tá em posição, ela parece triste, né? Ao contrário de uma exuberância da gravidez, onde ela poderia, né, estar celebrando aqueles dias, né? O mito da gravidez feliz, né? E é um processo de luto. E também, para a gente era fascinante, quando a gente começou a pensar no tema, quão poucas representações tem na gravidez. Se você for pensar, a que vem em mente é a de Nossa Senhora, e a de Nossa Senhora ela tira tudo que é político da gravidez. Não tem sexo, não tem morte, porque ela não morre, né? Ela acende, e não tem problema. Então, a gravidez narrada pela sociedade ocidental é uma gravidez totalmente desproblematizada. Na verdade, eu ia falar também sobre essa questão de identidade da Olivia em si, que a gente tem também uma outra camada no filme. Na verdade, o filme tem diferentes camadas do presente da própria atriz, e uma delas, que eu acho a mais gostosa de trabalhar, foi a camada da memória dela e todas as imagens que a gente conseguiu ter acesso do arquivo pessoal e etc. Acontece que, de todas essas imagens, a gente viu que ela já tinha uma consciência do próprio corpo e como ela estava, na verdade, já se posicionando, e a gente teve acesso à imagem de órgão completamente pessoal e íntima, mas também trechos de curtas e outras coisas que ela já se posicionava mais como atriz. Então, toda essa imagem ajudava a construir também uma identidade de atriz, sabe? E isso trouxe uma outra camada para o filme. Eu acho que ela já estava consciente do poder de representação que ela tem na imagem, tanto no presente do filme, narrado imediatamente, como no passado, que vocês veem através das imagens mais antigas, de VHS, etc. Então acho que isso é uma camada bem legal também. Eles tinham... a gente se conheceu pela Marta e eles viram Helena, e depois que eles viram Helena, que eles falaram que a gente queria fazer um filme com vocês. Então, eu acho que eles já sabiam que não ia ser algo, né, assim, plácido. E para mim isso era uma preocupação, assim, porque
eu não queria ter censura, e até por isso que eu gostei muito de trabalhar com atores, né? Porque mas ela dá uma freada ali quando você propõe o tema infidelidade. Pois ela é. fala, não, aí a gente. Aí eu não quero entrar, né? Eu acho que era uma linha tênue que acabou sendo muito rica no filme, que é tipo que é a linha entre o que é público e o que é privado. E esse ponto de tensão era um ponto fértil. Assim, não é que eles precisavam ceder tudo, mas pelo menos a gente podia brigar, entendeu? Não precisava ocultar a briga. Eu acho que o lugar da briga de eu quero um pouquinho mais, mas aqui você não vai. Isso que é das portas mesmo, simbolicamente as portas até no começo, no fim do filme, era mais esse campo de batalha da intimidade do que qualquer outra coisa. Então, sim, eu pessoalmente, isso não é uma coisa que me preocupa, porque eu acho que toda crise gera uma evolução. E se a gente não encara as crises de cabeça, a gente fica meio que empacado. Então, eu não tinha medo por eles, porque eles estão 10 anos juntos, um casal incrível, não era um filminho desse que ia fazer uma crise sistêmica, como é que é? Abalo sísmico no casal. Ela, claro que a primeira vez que ela se viu foi um choque quando ela viu um corte do filme. E aí teve uma semana ali de digerir. Nossa, mas essa não sou eu. Essa não era a minha gravidez. Era. Porque uma vez que o filho nasceu, todos os medos evaporaram. Claro que foi tudo lindo. Então foi muito legal a gente estar lá durante, porque se a gente tivesse falado, agora vamos ensinar o que aconteceu, teria sido outra versão. Mas depois desse tempo de elaboração, ela se reconheceu muito no filme. Então essa crise foi superada. Assim, eu acho que chegamos num lugar mais profundo, pelo menos essa é a minha impressão. Quando você possa revelar umas coisas. Não, porque, enfim, não sei. Acho que não tem nada demais para você não vai se incomodar. Mas o filme não foi filmado em ordem cronológica, né? Tem coisas ali que são encenadas do início da gravidez que foram filmadas depois que o Homo já tinha nascido. Por exemplo, O teste da gravidez. o teste de gravidez, o Homo chorava ao fundo. Então, assim, eles estão muito acostumados a se reinventar o tempo todo, né? Como atores e como personagens. Então, como eles viram vários cortes do filme, eles também se viam, respondiam. Tinha essa coisa de construir muito junto, né? Então, eu acho que as crises, óbvio, se davam nessa questão de se reconhecer ou não reconhecer, mas eles na hora já colocavam isso, né? Mesmo nas horas de encenar, eles diziam, não, isso eu não sinto a vontade de falar, eu acho que eu reagiria de tal e tal forma. Foi tudo muito feito numa super parceria, era uma confiança muito grande também que eles tinham aqui com a Petra, assim, porque foi um processo longo também, de construção dessa confiança, né? Então, acho que, claro que tinha o risco de ter uma crise. Quanto tempo vocês levaram para filmar tudo? Intervalos. Tem uma camada também que é interessante, não sei se para as pessoas que não conhecem, mas eu achei, tem tudo a ver a escolha da gaivota, né? Vocês poderiam ter escolhido Rei Lear, poderiam ter escolhido o hotel e tal, e a gaivota tem esse processo de, tem o escritor mais velho, já estabelecido, e tem o jovem escritor a ganhar espaço na vida, tem a jovem atriz e tem a atriz estabelecida, a atriz consagrada, né? E a peça acompanha a trajetória dos dois, de todos esses personagens, né? Mas sobretudo de amadurecimento dessa jovem atriz e desse jovem escritor. E o filme também faz esse percurso, porque ela amadurece a ideia de se tornar outra pessoa que é uma mãe, né? Ela deixa de ser filha, atriz, livre, deixa de acordar cada dia no lugar para passar a viver uma vida mais conservadora, né? Depois que você tem filho, você inevitavelmente fica mais conservador. Você não consegue mais fazer uma turnê como você fazia antes e tal. Então, achei super bonita e bem-vinda
a escolha da peça. Realmente foi lindo. E uma coincidência incrível é que no primeiro ato, acho, da peça, quando o Trevor juntou com a Lina, ele fala, olha aquele ombro, escuro, e a mulher nota que eles estavam pensando no filho. E traz. Ela faz arcada, tem uma hora que ela faz arcada e tem uma hora que ela faz a Nina, né? Isso é muito interessante. A peça, como esses arquétipos dos personagens, é isso. A gente tinha horas que a gente sentia que a Olivia era a Arcádina, como atriz mais velha, e tem uns momentos que ela é a Nina, no sentido próprio do sacrifício, né? Desse corpo. E como ser atriz também é um grande sacrifício. A Nina precisa abandonar tudo para se tornar atriz. E a Olivia também precisa abandonar algumas coisas para se tornar mãe, no caso, né? E mesmo a questão do ciúme, da infidelidade, para a gente poderia ser muito mais interessante aparecer isso como representação, por conta da relação do Tribório com a Nina e a Arcádina, o ciúme, do que de repente na própria realidade da história deles. Então, depois isso nem foi tão desenvolvido no filme, né? Mas a própria Gaivota, ela servia também para alimentar as tensões também dentro do próprio filme, sabe? E aquelas imagens da peça são imagens do Teatro do Soleil ou vocês Isso produziram é uma as coisa imagens? interessante, porque a ideia da Gaivota veio porque justamente a Petra queria, a gente precisava trazer para o filme a dimensão do trabalho deles, da vida deles pública, justamente, para além dessa mulher aprisionada no apartamento. E aí, só que o Soleil está em outro momento, e o Soleil é uma estrutura gigantesca, enfim, e seria também muito difícil a gente trazer o que é o Teatro Soleil para o filme como ele é, né? Então, a ideia era trazer alguns atores e trabalhar, e ensaiar. E a gente fez isso do lado do Teatro Soleil, na Cartucherie, com 10 atores do Soleil. Mas não era o ensaio do Soleil, éramos nós trabalhando sobre a Gaivota de verdade, durante 3 dias. Não teve uma montagem do Soleil? Não. De novo, é a ficção e a realidade. Então, na verdade, a gente, de verdade, saiu durante 3 dias da Gaivota, como eles fazem com o método deles. O começo do filme é o corifeu, improvisando e problematizando questões. E ali, como a gente trouxe um pouco a camada do que é a vida do teatro e como se dá, mas tudo isso com muita base de como é mesmo o dia a dia deles, né? O dia a dia ali tem as lojas, quer dizer, a maquiagem, as conversas, as improvisações. E é fascinante pra gente a forma como eles trabalham também. E quando, de certa forma, as improvisações são quase mais ricas do que os próprios espetáculos. Se você acompanha as improvisações que eles fazem, eles são mestres da improvisação. O Sérgio, o Lírio, o Juliano, o Teatro do Soleil. E era um desejo, desde o começo, quando a gente pensou em trabalhar com eles, em captar um pouco desse momento mágico que eles têm ali, de que a cena se constrói. Com pouquíssimos elementos, uma ideia, uma motivação e acontece. Dentro do festival. Eu vejo o filme mais como uma ficção, a minha co-diretora mais como um documentário. E a gente teve debates exaustivos e horríveis sobre isso, porque é como um ser hermafrodita ficar o tempo inteiro da mãe falando: você é um menino, você é uma mulher, você é um menino. Nossa, é horrível, porque é um debate que você pode ficar dias e anos e horas falando e ele nunca leva a nada. Os argumentos para ser ficção, por exemplo, fazendo aqui o advogado. E os dela, por exemplo. Eu acho que ele é um pansexual. Eu não vejo ele como uma ficção também, mas assim, entre a ficção e o documentário, para mim ele está um pouco mais na ficção, porque tudo ali é inventado, de certa forma. Tudo é encenado. A gente está sempre na chave da encenação, é um filme sobre a encenação, através da encenação. Claro que com coisas muito reais, mas a boa encenação ela chega no que é mais real, eu acho. E não sei se a gente consegue chegar nesse lugar, espero que sim. Mas era essa investigação, através da encenação, chegar na crueza dessa mulher, desse casal, desse momento de transição e de sacrifício, de celebração. Porque, na verdade, as indicações
o diálogo da Petra com os atores é justamente porque o filme estava virando uma ficção, né? No sentido, a encenação extrapolou tanto que existe esse diálogo. Então, o que é real, realmente, ela estava engravidando, mas é isso que a Petra disse, a encenação no filme é justamente para dar a volta e para o que há de mais verdadeiro. E esse diálogo da Petra com eles é porque o filme começou a ter uma necessidade de se criar cenas e situações, para além desse lugar de ir até lá e ligar a câmera e seguir a Olivia, né? Posso somar uma coisa, porque foi muito rico mesmo esse processo de estar no processo de montagem e de repente a gente falar, nossa, aqui a gente podia ter uma cena assim, 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 vamos propor para eles. Isso é maravilhoso, você tem 2 atores incríveis à sua disposição, fazendo um filme sobre a vida deles, em que a gente pode propor cenas sobre eles. E com, óbvio, com motivações que eles dão também, porque era uma resposta constante deles também, porque a gente, mesmo quando estava só montando, às vezes entre os intervalos de filmagem, acompanhava, continuava em contato com eles constante, então tinha esse retorno, né, do que estava acontecendo na vida deles agora. Enfim, a Olivia fazia esses diários gravados e durante muito tempo mandava pra gente, então a gente botava na montagem, testava, pedia para ela refazer um off, sei lá, um tom um pouquinho diferente, mas falando com coisas que ela tinha tirado dela, né? Então, assim, tem essa escritura comum, assim, isso é muito rico você poder, durante o processo de montagem, isso é muito, muito raro no cinema. Em geral, a gente pega um filme para montar quando o material inteiro está na sua mão já pronto, né? Não tem esse grau de interferência. E aí a gente estava escrevendo o filme enquanto montava, então isso é maravilhoso, uma estrutura que está ao mesmo tempo desesperador, uma estrutura em aberto, que pode não ter fim nunca. Alguma hora você tem que saber parar, né? Mas, poxa, é maravilhoso, com uma riqueza maravilhosa de possibilidades. Eu acho que tem um negócio também que você tocou no ponto, mas que às vezes é até bom sublinhar que, por exemplo, os diários da Olivia e todos os comentários mais pessoais partem dela mesma. Depois é toda uma questão de desenho e de como colocar isso em cena, mas tipo, os sentimentos e os processos são bem reais, são bem vividos por ela mesmo. Ela foi me falar que falta 5 minutos só. Mas agora eu fiquei perguntando, depois da pergunta do Felipe, eu fiquei perguntando se não tivessem as suas interferências, a gente não chamaria de documentário, talvez. Porque não criaria essa fissura. Será? A gente não pensaria, se não tivesse uma interrupção da cena, ou não sei. Mas tem a barriga crescendo, né? Isso é muito forte. Mas a gente não poderia ver um filme de ficção que teria a interrupção Não, do sim, mas diretores se continuaria. Sim, eu acho isso. Não, eu acho isso como um elemento muito mais rico e enriquecedor do que empobrecedor. Não sei, mas aqui, né? O que define ser ficção? Porque a gente poderia ver um filme totalmente ficcional que tem um momento que o diretor faz uma coisa e volta. Uma coisa que eu achei interessante no processo, né, que a primeira vez que a gente colocou a intervenção, eu falei, putz, vai quebrar toda a emoção, justamente nesse momento que ela começa a entrar num mergulho mais profundo, logo antes. E pelo menos pra gente, não sei, pra vocês, assim, provou que a mente é muito mais superior do que imaginava. A gente consegue ficar ali, entendendo que eles estão lá, fazendo, encenando. E quando ela começa a falar das vísceras, dos dramas mais profundos, eu volto. Não, e quando vocês cortam dessa cena que se interrompe, ela solta, pare a frase mais genial do filme. O que você está fazendo? Ai, acabei de fazer um purê. Né? Assim, porque ela se interrompe eles, eu achei que eles iam começar de novo naquela mesma, né, naquele mesmo mood e tal, mas não ela via vir com aquela coisa maravilhosa, realmente aquilo. Que se mistura, porque muitas vezes a crise da Olivia, da vida dela, acaba sendo a crise da cena, porque ela não pode fazer nada na vida, então ela também não podia fazer nada na cena. Então, qual é a primeira vez que a Petra fala, depois eu saio, que ela fala, o que est-ce que je dois jouer, o que eu devo interpretar, fazer, qual é o meu papel? Porque ela também, na verdade, essa fissura, na verdade, eu acho que aumenta o conflito do filme, que é para onde esse filme está indo, o que vai virar, e o que eu vou virar, né? Era uma casinha que eles colocaram, a gente que batia uma tempestade, ela tremia para os lados. Só vi escuro, então foi sofrido. Mas
Eu acredito muito nesse processo e é legal saber que outros diretores da atualidade, que eu admiro muito, têm feito filmes assim, né? Filmes em movimento. Tipo, o Jazanke filmou o Still Life 8 vezes, teve reshoots. O Terrence Malick, eu falo outro dia que ele agora só trabalha com os atores assim, vai, filma clandestinamente rapidinho, volta, monta, filma de novo, tá faltando uma coisa. Então, e o Helena, como era um filme de montagem, foi assim, e fazer um filme com atores assim foi muito legal também. Porque você não fica fixo nas suas próprias ideias, nas suas concepções de mundo, você deixa os atores e a vida e o acaso e a sua equipe maravilhosa que estava lá o tempo inteiro criando, interferindo junto, vira realmente uma obra em conjunto, senão não vira uma obra do diretor, né? Pode ser genial ou pode ser limitado. Enfim, eu acredito muito nessa... Tem uma frase que diz: o coeficiente artístico de um filme se mede por quão diferente é a ideia inicial do produto final. Tipo, quanto você se deixou surpreender pelo material no caminho. Então foi muito legal, todo mundo está aberto a isso.